Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um exercício resolvido aqui no canal do professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos resolver uma integralzinha simples, uma integral de potências, x à quinta vezes a raiz quadrada de x quadrado mais 4dx. Esse exercício é um exercício que está no livro do Luiz Leitold, terceira edição, página 566. É uma integral simples, porém ela tem diversos detalhes e um extenso trabalho algébrico. O que nós vamos usar para resolver essa integral? Nós vamos usar uma substituição simples ou uma mudança de variável, ou seja, eu vou pegar uma parte desta função, um g de x, chamá-lo de u, para tornar a integral mais simples, especialmente eliminando essa raiz, já que eu vou usar integrais de potência, e vou procurar essa expressão. Integral de f de g de x vezes a derivada de g de x dx. Que se eu fizer u igual a g de x, então eu tenho f de g de x que vai se transformar em f de u. E a derivada de u ou diferencial de u, já que u é uma função de x, o du é a derivada de g de x dx, que vai ser o meu du. Então eu transformo uma expressão um pouco mais complexa numa expressão mais simples. Vamos ver como que isto fica nesta integral. Eu vou chamar x quadrado mais 4, que vai ser o meu g de x de u. A partir daí eu vou calcular o diferencial de u, o du. O du, como u é uma função de x, o du é a derivada de u dx. Derivada de x quadrado é 2x, derivada de 4 é 0, então o meu du é o 2x dx. Perceba que existem várias formas de fazer essa substituição. Eu vou buscar aqui a forma mais simples e mais direta possível. Perceba que na minha integral eu tenho um dx. Então eu vou isolar aqui o dx nessa expressão, obtendo dx igual a du sobre 2x. Bem, eu vou jogar esses valores na minha integral. Onde eu tenho x quadrado mais 4, raiz de x quadrado mais 4, eu vou substituir por u. Então, x à quinta vezes a raiz de u. E o meu dx é o du sobre 2x, obtendo essa expressão. Ótimo, porém nós temos um problema. Eu estou mudando a variável x deve desaparecer. Observe que um pequeno detalhe, aquilo que eu falei do trabalho algébrico, observe que você fez u igual a x quadrado mais 4. Se u é igual a x quadrado mais 4, x quadrado é u menos 4. Substituindo, olha, fazendo uma pequena alteração na nossa integral, lembre-se que x à quinta é x quadrado vezes x. O x quadrado é u menos 4. Então, eu vou ter u menos 4 vezes u menos 4 e vai sobrar um x. Só que aquele x vai dividir ali, olha, nós temos uma simplificação, x com 2x, obtendo essa expressão. U menos 4 vezes u menos 4, que é o x quadrado vezes x raiz de u, du sobre 2x. Esse x eu vou cortar e a raiz de u é u elevado a meio. Perceba que nós estamos caminhando para uma integral de potência. Com estas substituições, essas mudanças de variáveis, eu transformei uma integral que envolvia uma raiz quadrada agora em uma integral que envolve potências. Lembre-se que u menos 4 vezes u menos 4 é o quadrado da diferença, é o quadrado do primeiro, u ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 8u, mais o quadrado do segundo, mais 16. Então, u ao quadrado, menos 8u mais 16, vezes u ao quadrado. Vamos pegar essa expressão. E vamos aplicar a distributiva, u elevado a meio está multiplicando. Então, eu vou distribuir esse produto para as três parcelas. U ao quadrado vezes u elevado a meio, menos 8u vezes u elevado a meio, 16 vezes u elevado a meio, vezes du sobre 2. Eu não mexi ainda com essa fração. Lembre-se que ali nós temos meio, que é uma constante, que eu vou tirar da integral no momento oportuno. Eu tenho agora um produto de potências de mesma base. Eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Ou seja, u elevado ao quadrado vezes u elevado a meio, u elevado a 2 mais 1. 8 vezes u elevado a 1 mais meio, 16 vezes u elevado a meio vezes du sobre 2. Como são frações, tira o mínimo, faz a soma, eu vou obter u elevado a 5 sobre 2
menos 8 vezes u elevado a 3 sobre 2, mais 16 vezes u elevado a meio. E perceba que agora eu tirei esta fração, né, du sobre 2, peguei a fração, que era constante meio, e tirei a integral. Cheguei num ponto em que não há mais nada a fazer, nós temos integrais de potências, né? Integral da soma é a soma das integrais, então tem a integral de u elevado a 5 sobre 2, menos 8 vezes a integral de u elevado a 3 sobre 2, mais 16 vezes a integral de u elevado a meio, tudo isso vezes meio. Bem, integral de potência, a integral de u elevado a n, é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, o que nos dá a seguinte expressão. Meio vezes u elevado a n mais 1, u elevado a 5 sobre 2 mais 1, dividido por n mais 1, dividido por 5 sobre 2 mais 1. Menos 8 vezes u elevado a 3 sobre 2 mais 1, dividido por 3 sobre 2 mais 1. Mais 16 vezes u elevado a meio mais 1, dividido por meio mais 1. Como eu fiz a integral, a minha constante de integração mais c. Bem, tirando o mínimo, efetuando as continhas, eu vou obter meio que multiplica u elevado a 7 sobre 2, dividido por 7 sobre 2, menos 8 vezes u elevado a 5 sobre 2, dividido por 5 sobre 2, mais 16 vezes u elevado a 3 meios por 3 meios, mais c. Bem, como nós temos uma divisão de frações, eu conservo a de cima e multiplico pela de baixo invertido, obtendo essa expressão, certo? Conserva a de cima, u elevado a 7 sobre 2, e multiplica pelo de baixo invertido, 2/7. Menos 8 vezes, conserva a de cima, u elevado a 5 sobre 2, e multiplica pelo de baixo invertido, 2/5. Mais 16 vezes, u elevado a 3 sobre 2, conserva a de cima e multiplica pelo de baixo invertido, 2/3. Nós obtemos essa expressão. Vamos trabalhar com essa expressão. Perceba que de novo eu tenho meio multiplicando a expressão toda. Eu vou aplicar a distributiva e multiplicar cada parcelinha por meio, obtendo agora essa expressão. Ah, mas e a constante c? Não ficou meio vezes c? Então, meio vezes c, uma constante multiplicada por um número, uma constante multiplicada por uma constante ou dividido, ela não deixa de ser uma constante. Bem, o que nós podemos fazer agora é simplificar a expressão. Na primeira parcela, meio vezes 2/7, 1/7. Na terceira parcela, meio vezes 8 vezes 2/5, 8 sobre 5. Na terceira parcela, meio vezes 16 vezes 2/3, 16/3. Fazendo as continhas, eu vou obter 1/7 de u elevado a 7 sobre 2, menos 8/5 de u elevado a 5 sobre 2, mais 16/3 de u elevado a 3 sobre 2. Lembre-se, nós já fizemos agora as somas de frações, os produtos, sobrou agora uma propriedade de potência, que é uma propriedade de potência de expoente racional. U elevado a 7 sobre 2 é a raiz quadrada de u à sétima. U elevado a 5 sobre 2, raiz quadrada de u à quinta, e u elevado a 3 sobre 2, raiz quadrada de u à terceira. Fazendo as continhas, substituindo, nós temos essa expressão. 1/7 raiz de u à sétima, menos 8/5 raiz de u à quinta, mais 16/3 raiz de u à terceira, mais a nossa constante c, que pode ser escrita assim. Raiz de u à sétima sobre 7, menos 8 vezes raiz de u à quinta sobre 5, mais 16 vezes raiz de u à terceira sobre 3. Bem, nós obtemos a resposta da integral, não há mais nenhuma continha a fazer, só que a resposta da integral em termos de u. Perceba que nós temos que voltar à nossa variável, pois a integral que nós queremos calcular é a integral em termos de x. Lembre-se, a integral que nós queremos calcular é esta. Com a nossa mudança de variável, nossa substituição, nós transformamos essa integral nesta. Fizemos as substituições de x², x sobre 2x, e obtemos ao final, para essa integral, esta resposta. Lembre-se que o x à quinta é x² vezes x. Nós fizemos mais substituições, que no final deram essa resposta. Lembre-se que u é x² mais 4. Substituindo, nós voltamos para a variável x e obtemos a resposta da nossa integral inicial. Ou seja, a integral de x à quinta vezes a raiz quadrada de x² mais 4
é a raiz quadrada de x² mais 4 elevado à sétima potência sobre 7. Menos 8 vezes a raiz quadrada de x² mais 4 elevado à quinta sobre 5. Mais 16 vezes a raiz quadrada de x² mais 4 à terceira sobre 3, que é a resposta final em termos da variável x. Observe que a mudança de variável tornou este cálculo possível. Tá? Ela torna a integral mais complexa e uma integral mais simples, de fácil resolução, ou de resolução possível. Bem, espero que tenha gostado deste exemplo. Acesse o canal, nós temos vários exemplos resolvidos. Curta, se inscreva e, para quem mais precisa de exemplos de resolução para entender o conteúdo, lembre-se que o conteúdo é totalmente gratuito. Muito obrigado.